Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Lendo Mendes. Hoje, especialmente do Congresso Weiner 2024. Eu tô com o prazer de estar falando com a Fernanda Brunco hoje, no episódio 54. Hoje o nosso episódio é um pouco mais curto do que o usual, que vocês já estão acostumados. A gente vai estar falando sobre modelo transdiagnóstico de psicoterapia e o que é isso, né? O que talvez, como que a gente entende isso. Mas a gente vai falar de um tema que para mim é muito importante e eu sei que para a Fê é muito importante, que é o tema de valores. De como a gente pode usar valores em psicoterapia e não apenas na terapia de aceitação e compromisso, a ACT, que muitos de vocês já devem conhecer. Fê, queria primeiro te agradecer por ter vindo aqui no podcast. Aqui no Congresso, é um prazer te ter aqui em Bento Gonçalves. E é muito legal estar aqui conversando contigo pessoalmente. E muito obrigado. Eu que agradeço, adorei o tema, é bem gostoso sempre poder falar sobre transdiagnóstico, porque muitas pessoas não sabem nada sobre o assunto, então só de dar uma ilustrada e também a gente poder entender que, na verdade, a psicologia tende a caminhar para esse modelo, isso é muito bom. E os valores também são meu tema querido do coração. Eu estava comentando com o Léo que todo mundo acha que o tema do meu doutorado tem a ver com transdiagnóstico, mas é mais um tema de interesse que eu acabei estudando. E, na verdade, o que eu tenho estudado é mais a conceituação, né, teórica dos valores. Perfeito, perfeito. Fê, então assim, acho que deve ter uma intersecção de pessoas que já te conhecem, me conhecem aqui do podcast, mas te apresenta um pouquinho. Tá. O que tu faz, qual é a tua trajetória, até para o pessoal ir te conhecendo um pouquinho melhor. Legal. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, então eu sou psicóloga pela Universidade Federal do Paraná, e eu estudo com um professor que se chama Alexandre Dietrich, que ele é bastante conhecido por fazer pesquisas teóricas, pesquisas conceituais, e também estuda muito sobre cultura e ética. Então eu sempre me interessei muito em pensar a análise do comportamento e a psicologia, enquanto gostar de aprofundar o máximo possível cada conceito e entender o que eles são, que é basicamente isso que a gente faz uma pesquisa conceitual, é você tentar aprofundar o significado dos conceitos para conseguir aprimorar a sua compreensão sobre eles e apontar ali se existe alguma necessidade de refinamento, poder refiná-los. Então eu fiz meu mestrado também com ele lá na Federal, fui professora de graduação por alguns anos. Hoje em dia eu só tenho cursos meus, mas eventualmente dou aulas para outras instituições, mas mais pontualmente. E faço doutorado também com ele sobre valores. Agora eu tô pra terminar, se der tudo certo. Vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. Todo mundo que faz doutorado é isso. A gente se apoia, né? Porque a gente precisa disso. A gente entende. E eu acho que o importante, assim, até pra vocês entenderem o contexto de eu ter me interessado por transdiagnóstico, eu tenho uma formação muito analítico-comportamental, então eu sempre gostei de entender os princípios básicos por trás de cada intervenção. E essa é uma dificuldade que a análise do comportamento sempre teve, né? A gente sempre ficou muito dentro da nossa própria proposta. E isso também trouxe problemas no sentido do modelo que a gente faz pesquisa hoje em dia, que é um modelo muito de sujeito único, que ele não se adequa, né, à proposta do ensaio clínico randomizado. E vários pesquisadores, na verdade, notaram isso, né? E aí, quando surgiu a proposta do Reis e do Hoffman, que eu comecei a estudar mais sobre o assunto, eu achei muito interessante. E aí fui me dando conta que, na verdade, não é só uma questão deles, né? Que vários autores, como o próprio Barlow, enfim, vão ter várias propostas de diagnóstico. Todo mundo, né? Exato, que na verdade é uma coisa mais geral. E aí eu me empolguei, fui estudando, até porque hoje em dia eu trabalho bem mais uma linha de PBE do que de análise do comportamento somente, né? Embora seja bem mais letrada em análise do comportamento do que qualquer outra coisa. Mas eu vejo o transdiagnóstico muito como um futuro das terapias, é algo que a gente precisa começar a falar, né? Entender sobre. Então, assim, eu acho que a palavra, o termo transdiagnóstico é algo que a gente vê muito em palestra, a gente vê muito em aula, mas eu acho que ele é pouco explicado o conceito. Uhum. Como é que a gente poderia explicar o que é o transdiagnóstico, o que é um modelo transdiagnóstico e como que a gente até vê isso na própria prática clínica, né? Porque na medida que tu foi trazendo da tua trajetória, acho que fica um pouco mais claro para nós o que é, mas eu acho que a gente poder definir isso facilita para as pessoas até poderem se instrumentalizar realmente em relação a isso. E isso é uma dúvida que as pessoas têm bastante, porque transdiagnóstico é um termo muito amplo, né? Então você fica, tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer várias coisas mesmo. Então, na verdade, eu gosto muito de pensar no transdiagnóstico como um conjunto de propostas que nasceram isoladamente e que elas vêm como um reflexo
do histórico que a gente foi encontrando de limitações no DSM. Então, apesar dos avanços do DSM, a forma como ele está estruturado é uma forma em que a gente tem pouca evidência de que aquelas estruturas, aqueles diagnósticos de fato se refiram a entidades subjacentes. Na verdade, isso eu comento bastante quando eu vou dar palestra, que na verdade já é um consenso que os processos são transdiagnósticos. A gente só não tem um consenso de como melhor organizá-los, assim, mas que a ideia de que esses processos, eles transcendem as demarcações do transdiagnóstico já é algo bem delimitado na literatura, nem no nível orgânico, né, no nível do cérebro, nem no nível de variáveis da história de vida do indivíduo, como pobreza, abuso. A gente sabe que isso prejudica, né, que existem certas coisas que vão prejudicar a saúde mental, mas a gente nunca sabe exatamente qual diagnóstico que vai surgir, o que pode nos indicar que a saúde mental talvez seja uma coisa mais fluida e não categórica como se propõe nos diagnósticos. Então, essas pesquisas sobre transdiagnóstico, que ele vai ter como pilar central, que dá para você pensar, tá, então essa é uma proposta transdiagnóstica, são propostas que elas não são centradas no diagnóstico. Então, a ideia do transdiagnóstico é que todos esses processos, eles não são delimitados pelo diagnóstico e que, de fato, as intervenções podem ser melhor organizadas de outra forma. E aí, a gente vai ter algumas propostas que vão fazer isso. Algumas delas vão ser mais parcimoniosas, que eu chamo, que vão ser propostas, por exemplo, de pegar os mecanismos que já estão na literatura e tentar relacioná-los com intervenções. Vão ter propostas que vão, por exemplo, fazer como o Barlow, ou como as propostas que a gente tem para tratamento transdiagnóstico dos transtornos alimentares, que eles vão organizar vários transtornos com características comuns. Então, também é transdiagnóstico no sentido que é entre diagnósticos, mas ainda se apega um pouco ao diagnóstico. E a gente tem a terapia baseada em processos, que é o que todo mundo fala, né? Quando a gente fala em transdiagnóstico, muita gente fala, você estuda terapia baseada em processos? Fala, não, esse é um modelo transdiagnóstico, né? Mas que eu acho que ele tende a ser o que mais vai evoluir com o tempo, apesar dele ter vários problemas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, ele é um começo, de um esboço, de uma proposta de ir para além, de fato, do diagnóstico, sabe? E a gente, te escutando falar, já faz com que a gente pense em várias questões, né? Obviamente tem um atravessamento meu, por exemplo, de terapia de esquema. Tem até uma frase que eu apresentei no congresso, então se você estiver no congresso você sabe o que eu estou falando, que é uma frase do Arnold Arndt, que é um dos maiores pesquisadores da área, que ele fala que a terapia do esquema é um modelo transdiagnóstico de tratamento, mas que compreende também modelos específicos para transtornos específicos, né? Então a gente vê que tem um flerte, de uma certa forma, com o modelo transdiagnóstico. Eu acho que muitas abordagens fazem isso, né? A própria ACT também. Exato. Então tem um flerte, mas também tem o trabalho com diagnóstico específico, né? Então eu acho que é interessante isso. E quando eu vou te escutando falar, eu me lembro muito do meu orientador de doutorado, né? O Wagner, que ele trabalha muito com psicopatologia de redes, né? Então, basicamente, psicopatologia de redes, a gente vai estar falando desses cálculos super matemáticos de compreensão do que vai gerando realmente esses transtornos mentais, e tem N estudos, né, como tu mesmo falou, que trazem isso. Tem um que é de uma das revistas da Nature, não é da Nature, mas é de uma das revistas, que vai falar sobre como o aparecimento dos transtornos mentais, eles têm um nível basal, que às vezes é muito difícil de tu saber o que não é e vira transtorno, né? Porque normalmente tem uma série de sintomatologias e questões que estão acontecendo, e daí, pum, daí fechou, tem o diagnóstico. Mas será que o transtorno ele já não estava ali? Será que já não tinha prejuízos significativos na saúde mental? Não sei o que tu pensa disso quando eu te trago. Muito legal. Na verdade, eu concordo. Acho que muitas abordagens atualmente já têm não organizado os tratamentos dela, principalmente com base no DSM, já têm entendido que eles são transdiagnósticos. A ACT também é um bom exemplo disso. E também, isso que você trouxe é uma questão bem comum que eles têm trazido, né? Então, por exemplo, o exemplo da alta taxa de comorbidade, que é uma taxa muito alta, é mais que 50%, que também poderia nos fazer pensar que talvez os transtornos, eles não sejam duas entidades distintas que estão presentes e que, por acaso, a pessoa tem os dois transtornos. Depressão e ansiedade, né? Quem é que nunca viu junto, né? Exato. Por acaso está junto. É mais difícil de achar alguém que não tem, né? Depressão e não tem ansiedade. Então, isso é bem interessante. O outro ponto é que você trouxe, que eles vão chamar da linha de corte, né? Eles vão descrever que dá impressão, muitas vezes, da forma como está no DSM, que os transtornos, eles são classificados no DSM como se eles fossem binários, né? Ou a pessoa tem, ou ela não tem. Então, tem o depressão, mas eu só preenchi 4 critérios. Então você não tem depressão, por mais que esses sintomas estejam intensos e que gerem prejuízo.
E também tem essa questão de, será que nosso objetivo como psicólogos, eu gostei que você puxou para os valores, deveria ser eliminar sintoma? Ou deveria, mesmo que talvez aumente um pouquinho o sintoma a curto prazo, promover uma vida que seja significativa para essa pessoa? Porque, com frequência, pessoas que... Em muitos casos, né, a gente vai ter pessoas que não preenchem critérios para nenhum transtorno, mas que a gente nota que a pessoa tem uma vida limitada porque justamente não se expõe, não tem flexibilidade cognitiva, às vezes nem se conhece para saber o que quer. E a terapia, ela foi muito voltada inicialmente para o tratamento da psicopatologia e até com uma ênfase excessiva na redução de sintomas. E aí a gente deixa a paciente sem tratamento, porque a pessoa não fecha critérios, ou a gente não consegue classificar direito porque faltou um critério, ou a pessoa apresentou sintomas que não estão no transtorno e a gente não trata, porque em teoria não faz parte, fica bem confuso, né? Não, e é muito interessante da gente pensar nisso, e quando tu vai falando, eu me lembro de uma frase, não lembro exatamente como é que ela é, do Hayes e do Hoffman, que é assim: saúde mental, no final das contas, é sobre saúde, não é sobre transtornos mentais. Ah, legal. E daí eu acho que vai muito nisso, né? Da gente entender que saúde mental vai além, né, dessas visões categóricas que a gente tem. E, de novo, talvez por muito tempo foi muito importante ser dessa maneira, e talvez a gente está se movendo para uma visão um pouco mais complexa, porque na verdade é complexa. Eu acho que é essa questão, né? A simplicidade é boa para algumas coisas, mas existem... Porque todo mundo que já atendeu um paciente sabe que é uma complexidade única, né, que a gente está vendo ali. Óbvio que a gente consegue organizar e fazer estudos específicos, mas é interessante da gente pensar dessa maneira também, até para uma formulação de caso customizada para aquela pessoa. Exato, porque se a gente pensa que os transtornos são transdiagnósticos e que a gente também quer promover saúde mental, que nosso objetivo não é unicamente a remissão ou redução ali de algum transtorno, a gente também entende que provavelmente você não vai ter um único viés de tratamento que talvez funcione ou seja plenamente efetivo. Então, mesmo se você está tratando, por exemplo, um paciente com depressão, que idealmente você trataria, sei lá, com ativação comportamental ou TCC para depressão, por exemplo, seriam boas escolhas, dependendo do caso. Mas aí você nota que esse paciente tem alguma outra característica que parece um pouco relacionada com a depressão, mas que não preenche critério para um transtorno. Por exemplo, ele não sabe muito bem quem ele é, tem um problema com a identidade dele, o que ele gosta, recebeu um histórico de punição. E aí, será que isso dá conta? Porque essas terapias muitas vezes foram organizadas para focar em transtorno. E aí, se a gente fica só focado nisso... É claro que no Brasil eu já sinto que a gente não trabalha assim. Sim. Então, acho que no Brasil a gente já sente... A maioria das pessoas que eu interajo, elas falam assim, não, mas eu já trabalho assim. Eu penso, nossa, que bom, né? Porque eu acho que é uma limitação que é mais do campo da pesquisa, a gente começar a fazer pesquisas também assim. Porque na prática a gente já vai percebendo as limitações e já vai fazendo essas adaptações que são super necessárias, né? E pensando nisso, assim, tudo que a gente tá falando, eu acho que é muito interessante. Acho que muitas pessoas talvez estão se reconhecendo e percebendo que, nossa, mas eu já faço isso de alguma maneira e eu não sabia que tinha até um nome, né? Eu não sabia que isso fazia parte do que é compreendido pelo modelo transdiagnóstico assim como um todo. Mas como que a gente pode levar isso? Como que a gente pode ver esse conhecimento sobre o que é o transdiagnóstico na prática clínica? Como é que tu vê isso? Um ponto que eu acho interessante, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Uma coisa que eu já vi. Eu já vi, por exemplo, pessoas da psicologia, acho que não lembro se era um coach, agora se era uma pessoa da psicologia, mas pontuando algo do tipo sobre a importância da disciplina, de você ter uma rotina e tal. E aí a pessoa falava algo do tipo... Não, mas se você tem depressão, aí você precisa de tratamento. Isso que eu tô falando vale pra quem não tem depressão. Como se não fosse um espectro, assim, que a pessoa tá um pouco desmotivada, mais desmotivada até um ponto que ela fica clinicamente depressiva. Então, a forma de você atender... Isso muda muito a forma de você atender o paciente, porque você também, como terapeuta, para de enxergar as coisas como... como se a pessoa não tem o diagnóstico, então eu não vou tratar, não vou olhar, exato. E essa habilidade também da gente olhar para processos, eles vão chamar de mecanismos e processos, né? Vai depender do autor aí, a nomenclatura varia um pouquinho, mas a gente poderia pegar, por exemplo, características que já são bem descritas pela literatura, que podem ter relação com o sofrimento mental e intervir sobre elas, mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico específico, né? Que é algo que a gente acaba já fazendo na parte de individualização do tratamento, de organização do tratamento, mas é algo que ainda está muito longe de como na pesquisa a gente faz, sabe? De entender
Vou dar um exemplo bem simples. Flexibilidade psicológica, que todo mundo fala, né? A flexibilidade psicológica, ela não está associada necessariamente a mais saúde mental. Então, já fizeram experimentos comparando pessoas com transtornos mentais e sem transtornos mentais. E o nível de flexibilidade cognitiva é parecida, mas ela parece ser muito importante para que a terapia funcione, porque, óbvio, se a pessoa é muito rígida, ela não vai mudar para nenhuma direção, o que às vezes não é um problema, se isso não está bloqueando a vida dela em nenhum sentido, mas pode ser um problema. Então é legal a gente pensar, nossa, se a gente nota que flexibilidade cognitiva talvez não seja um preditor de saúde mental, mas é importante para a gente poder promover processos de mudança na terapia, eu posso focar mais em pesquisar intervenções específicas para flexibilidade psicológica e não para depressão ou para ansiedade, né? E a gente faz esses estudos dessa forma e como clínicos a gente também pode começar a olhar dessa forma. Não, isso é muito legal da gente pensar, né? Porque, como tu falou, né? Mecanismos, processos, a gente talvez está falando coisas parecidas, com nomes um pouquinho diferentes, mas eu acho que é importante porque muitas vezes, e de novo, né, eu acho que até quando a gente... Acho muito legal tu que trabalha tanto com PBE, tu também tá falando disso, porque em geral é uma visão, por exemplo, da própria PBE, de um modelo hiper rígido, que era uma visão que era muito colocada a TCC, que era hiper rígida e que não era flexível e que, na verdade, não. A gente precisa olhar para essas questões para poder formular um caso. Né? Então, é tudo no final das contas, se resume a um processo de tomada de decisão clínica, né? E de poder avaliar o que realmente vai estar funcionando e, assim, ir avaliando. E se não funcionou, beleza, vamos dar 2 passos para trás, vamos entender o que está acontecendo e vamos intervir de outra maneira, não é? Exato. E acho que, de certa forma, é um grande espantalho que existe, né? Mas que muitas pessoas e até muitos terapeutas acabam aprendendo que é assim, que você vai pegar o protocolo e fazer as sessões passo a passo do jeito que está ali. O que tem tudo a ver com o contexto de pesquisa, mas não tem tudo a ver com o contexto de clínica. Ou contrário, né? Pessoas que vão falar... mas a gente não precisa de transdiagnóstico. Na prática clínica, a gente já adapta. Só que um dos grandes problemas, o que eu vejo muitos pesquisadores falando é que justamente essas pesquisas vieram para reduzir... Porque, na verdade, você precisa adaptar muito o tratamento justamente porque a forma como ele é organizado está distante da prática. Então, só que quando a gente adapta, a gente perde a confiança no que a gente está fazendo, porque ele não foi pesquisado dessa forma. Sim, e daí entra naquela questão que a gente vai chamar da crise de replicabilidade da psicologia. Por que é um grande pepino? Porque na prática clínica todo mundo adapta. E a adaptação, ela tá tão distante do protocolo que daí, bom, quão replicável isso é? Talvez o problema não seja o estudo. Talvez não seja nem a prática clínica, mas é de como a gente está organizando esses estudos e esses próprios protocolos para ver se eles funcionam dessa maneira ou se ele está medindo o que a gente quer medir, né? E daí, se a medida tá errada, né? Se a nossa variável dependente, que é o transtorno, tá mal formulado... É óbvio que as intervenções, mesmo que você organize super bem, você não vai ter um bom resultado, porque o problema está na definição da variável dependente. E aí, muito do que o Barlow vai trazer vai ser que, na verdade, o que a gente tem de resultado até hoje em dia é que mesmo os modelos mais seguros, então, essa depressão, transtorno simples, tá? Mesmo os transtornos mais simples, se você usa a terapia padrão ouro, que, né, a primeira linha, dá pra gente chamar assim, a pessoa vai ter uma chance de sucesso de 40% a 60%. É bom, mas não é ótimo. Então, assim, em tem uma galera aí que não tá melhorando, né? Exato, e para transtornos simples. Eles falam que quando é uma comorbidade ou transtornos complexos, isso reduz. Então, isso é bem importante da gente pensar que a gente não... É claro que esse construto ajuda, então acho que você trouxe super bem uma coisa que eu sempre gosto de retomar também nas palestras, que é assim, isso é uma coisa que tem evolução. Então, que bom que existiu esse modelo, para que a gente possa apontar as limitações e avançar, e o próximo também vai ter seus problemas, a gente espera, né, que a ciência continue avançando. E aí um ponto que eu noto que acontece muito com pessoas que me perguntam sobre transdiagnóstico são 2 opostos. Um oposto que é o dogmatismo, que na ciência a gente sabe que é um problema que é assim, é novo, não gostei, vou ficar com o que eu já sei, isso aí deve ser invenção. Gosto do que eu aprendi, tô bem feliz no meu quadradinho. Exato, não quero estudar nada novo, e é isso, esse dogmatismo. E um outro ponto que é a empolgação ali de, não, vamos aplicar já amanhã. Hoje em dia eu gosto muito da gente pensar mais em começar a refletir sobre a nossa prática clínica, talvez utilizar, assim, um modelo ou outro de formulação transdiagnóstica. Eles têm demonstrado uma equivalência em relação aos modelos... de primeira linha, né? Mas a gente quer ainda ir além, né? O objetivo não é só ser equivalente, tá? Seria ir além. Então, isso seria bem importante para a gente poder
já começar a aplicar, mas com muito cuidado, sabe? Muita parcimônia. Por exemplo, muitos modelos de formulação de caso, eles ainda não estão, porque daí isso depende muito da formulação de caso, né? Porque você não tem o diagnóstico. Então, você tem que ter um bom raciocínio clínico, não é todo terapeuta que consegue ainda aplicar. Então, eu sugeriria ir combinando, ficar com o pezinho aqui, partir do diagnóstico, mas também olhar um pouco além, sabe? E eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes, eu estava até falando com alguns amigos, às vezes dá vontade, quando a gente vê toda essa dicotomia, a gente vê essa polarização, porque, de novo, a gente vive em volta de polarizações em tudo que é canto, né? E na psicologia isso acaba não sendo diferente em alguns momentos. Às vezes vale aquela questão, né, de cautela associado à dialética, né? De tipo, gente, vamos olhar para a dialética, talvez tenha verdade nos dois polos aqui. E ao mesmo tempo é cautela. Tipo, não tem por que a gente se jogar na frente do trem. De novo, vamos com calma, vamos evoluindo, vamos avaliando o que as coisas estão realmente acontecendo. Vamos testar, vamos ver como a gente sente, buscar supervisão, fazer todo esse processo. Porque no final das contas são sobre as pessoas, são sobre os nossos pacientes. Então, por mais que tenham pacientes que super se importam com o modelo que a gente está trabalhando, a maior parte das vezes eles querem só estar se sentindo melhor. Então, a gente entender que o nosso trabalho é para essa pessoa, né? E daí eu fico me perguntando assim, né? Tu trouxe um dado interessante, que mais de 50% das pessoas, dos pacientes em geral, vão ter comorbidades. Né? Então, e a gente fala, né? A comorbidade não é exceção, ela é regra. E sendo a regra, como que um modelo transdiagnóstico ele pode nos ajudar também a organizar alvos terapêuticos? Porque eu acho que essa é uma questão, né? Quando tu pensa em transdiagnóstico, então posso fazer tudo ao mesmo tempo. E não é essa a ideia, né? Não, legal. Eu vou dar um exemplo bem simples, que a gente pensou no exemplo de comorbidade de depressão com ansiedade, né? Vamos pensar que você está atendendo um cliente que ele tem, foi diagnosticado com transtorno depressivo maior e com transtorno de ansiedade social, por exemplo. Seria uma combinação até comum do consultório. Normalmente, você avaliaria qual dos alvos que parece mais grave ou interferir mais no funcionamento dele. Então, você faria, vou primeiro tratar a depressão, conforme ele melhorar da depressão, eu vou para o segundo alvo, e daí eu vou tratar. Então, você seguiria ali mais ou menos, né? Mesmo que na prática clínica a gente vá adaptar, com base no protocolo a gente faria, né? Então, utilizaria um protocolo, melhorou da depressão, agora a gente traz outros objetivos. No transdiagnóstico, a gente tentaria olhar para aquele indivíduo específico, quais são os sintomas específicos que ele apresenta e quais são os processos psicológicos específicos ou mecanismos, né? Enfim, eu uso como sinônimo, que ele apresenta. Então, vamos supor que é um paciente que apresenta perfeccionismo clínico, baixas habilidades sociais, um histórico de uma família muito punitiva, e que ainda convive nesse ambiente, talvez, sentindo muita ansiedade. E aí você poderia identificar, né, seja pelo modelo, por exemplo, da terapia baseada em processos, ou pelo modelo lá do Frank Davidson, você poderia olhar para esses mecanismos e pensar em intervenções mais específicas. Então, no lugar de... Eu gosto de pensar muito na metáfora que o Reis usa bastante, que é de tijolinho. No lugar de eu pegar o protocolo todo, eu uso um tijolinho, uma partezinha que é útil para esse cliente. E, por exemplo, eu vou usar uma intervenção específica que eu sei que ajuda na habilidade social, uma intervenção específica que eu sei que ajuda no perfeccionismo clínico, que inclusive podem partir de teorias diferentes. Olha que interessante, eu posso usar um treino de habilidade social comportamental para trabalhar a habilidade social. Não é habilidade social, por exemplo, algum padrão mais cognitivo. Então, eu poderia usar uma intervenção mais cognitiva. Isso é bem interessante, porque as pessoas podem ter ansiedade social por diferentes características. Eu posso não ter aprendido a me relacionar, eu posso ter sido muito criticada a minha vida toda. Então, é interessante porque você não foca no diagnóstico e sim nesses mecanismos que variam de paciente para paciente. Aí eu vou te perguntar, tem uma coisa que eu acho que você vai conseguir me responder. Se na tua prática clínica você também sente isso, que às vezes tem pacientes que têm diagnósticos diferentes, mas que eles são muito mais parecidos do que pacientes que têm o mesmo, que a gente precisa trabalhar coisas parecidas, e pacientes que têm o mesmo diagnóstico e que você está trabalhando, às vezes, coisas totalmente diferentes, assim. Não, total. Até por vários atravessamentos, às vezes, bem de características únicas da pessoa, que daí tu vai vendo que, tipo, até pelo contexto de vida, trabalho e tudo mais, e tu vai vendo que tem essa parte, mas tem a própria questão do próprio transtorno, né? Daí tu vai vendo que tu tá trabalhando com uma questão muito mais comportamentalista, com uma questão que tu pensaria... Tu trabalhando com um paciente narcisista e um paciente com fobia social, tu tá fazendo treino de habilidades sociais e o pessoal...
E o treino não é tão diferente, porque um acaba sendo grosseiro e o outro também acaba sendo grosseiro por não ter essa habilidade. E daí tu tá trabalhando com pacientes, sei lá, com uma depressão e qualquer outro transtorno, daí estão mais parecidos ainda. Então é bem interessante, né? Porque, de fato, às vezes fobia social, é muito interessante o que tu traz, porque, de verdade, né? A gente cria uma expectativa, né? Então, assim, eu acho que essa é a questão com o diagnóstico, muitas vezes. Eu não sei como é que foi na tua graduação, mas eu me lembro como foi na minha. Então, existiam vários preconceitos com alguns diagnósticos na minha graduação, até por parte de professores. Isso não é para falar mal de professores, mas, assim, acontecia. Então, vamos imaginar um paciente com transtorno de personalidade borderline ou um paciente com transtorno de personalidade narcisista. Já vem vários preconceitos e várias crenças, e, de novo, pensando numa visão bem cognitivista, de um esquema mental do que tu tem sobre o transtorno específico, e daí isso já te coloca numa posição de intervenção específica. Quando, na verdade, beleza, pode até fechar os critérios para o transtorno, mas vamos olhar para essa pessoa e entender como é que esse trabalho realmente vai ter que ser estabelecido, né, e organizado. Então, eu acho que... E fico imaginando se isso também não acontece contigo, ou não aconteceu contigo, assim, né? Até quando as pessoas te perguntam sobre transdiagnóstico, sobre essas preconcepções que vão... que vêm acompanhadas realmente disso tudo. E que na prática é um pouco do que você trouxe. Os pacientes são tão diferentes, a gente já vem com esse estigma, que é muito curioso, né? O diagnóstico, algumas pessoas vão receber o diagnóstico e vão ser mais acolhidas pela comunidade. Então ela não é preguiçosa, ela tem depressão. Então ela não é infantil, ela é borderline, né? Ele não é egoísta, ele é narcisista. Julga menos, porque parece que tem um nome. Mas isso também pode gerar estigma, porque pode gerar, eu não vou pra cima dele porque ele é narcisista, eu não vou me relacionar com ela porque ela é borderline. Mas as pessoas têm padrões tão diferentes e características tão diferentes que na prática você acaba criando, às vezes, até uma visão um pouco generalista, um pouco superficial e não se permite conhecer a pessoa. Eu até lembro de alguém me perguntar algo assim, Fer, que transtorno que você não gosta de trabalhar? E eu já fiquei pensando, olha, eu não consigo saber perfis de pessoas, e daí eu não atendo. Mas transtorno, porque tem pessoas que vão ter um transtorno e vão ser de um jeito, vão ser de outro. Então, eu sinto que tem perfis de pessoas que eu me dou bem, porque tem mais a ver com a minha personalidade, pessoas que são muito diferentes de mim, mas tem pessoas parecidas comigo de diversos transtornos com as quais eu me identifico e consigo me relacionar. Então, isso é um ponto bem importante, essa questão de estigma. E a questão também que eu fico pensando um pouco do que a gente estava falando, da questão do diagnóstico e da intervenção, justamente porque aí a gente não consegue fazer toda essa especialização que muitas vezes você nota na medicina, por exemplo, né? Eu vou me especializar em tratar nariz, sei lá, eu só trato isso. Faço rinoplastia. E a gente, às vezes, precisa estudar um pouquinho de tudo, assim, a não ser que você niche bem, assim, né? Mas na prática, mesmo que você niche, é legal ter uma ideia, assim, né? Por exemplo... Porque a comorbidade vai operar ali e as coisas vão estar acontecendo, né? Então é inevitável de uma forma ou de outra, né? Exatamente. E daí como é que tu vê, assim, as pesquisas nesse meio? Porque, assim, quando a gente pensa, o que vai parecer meio estranho, porque para quem já fez pesquisa sabe que achar um N, organizar um N específico de uma amostra específica é difícil, mas parece mais fácil organizar um estudo categórico, né? Quando a gente pensa em uma psicopatologia bem específica, do que uma questão transdiagnóstica, ou talvez nem tanto. Como é que tu vê, assim, a evolução das pesquisas e para onde tu gostaria que as pesquisas pudessem evoluir mais nessa área do modelo transdiagnóstico como todo? Legal. Vão ter... As de modelo unificado é mais fácil de você pesquisar, Sim. porque você pega uma população com base no diagnóstico. Elas têm tido uma equivalência em relação ao tratamento de primeira linha, talvez algumas parecem um pouquinho superiores, mas elas têm a vantagem para o terapeuta, porque o que eu falo, assim, dos modelos unificados? Muito do que torna a terapia eficiente é o terapeuta saber o que ele está fazendo. Se você tem que estudar 1 milhão de coisas, fica mais difícil. 1 milhão de diagnósticos, fica mais difícil. E aí, se você consegue pegar um protocolo só para tratar todos os transtornos emocionais ou todos os transtornos alimentares, mesmo que os protocolos em si sejam igualmente efetivos, o terapeuta tende a desenvolver maior maestria na habilidade, o que faz com que ele seja mais efetivo. Então, tem isso. E aí, esse desafio que você está trazendo é bem das propostas modulares, que realmente tem essa dificuldade que é assim, eles vão apontar, então, que se espera realmente que para pessoas, que para o transtorno principal, para aqueles sintomas principais, o protocolo específico continue tendo maior vantagens,
Porém, se espera que esses protocolos voltados para modelos modulares tenham mais vantagens nas comorbidades ou até em outras condições subclínicas que a gente tem ali, que podem fazer com que ele seja mais efetivo. A grande dificuldade que a gente... E tem a terapia em processo, que é uma coisa mais específica, que eles tentam criar um modelo estatístico que tem uma confiabilidade equivalente ao ensaio clínico randomizado, uma confiabilidade alta, digamos assim, né? Comparando o indivíduo com ele próprio com tratamentos estatísticos específicos que eles vão propor. Eu não sou uma pessoa muito letrada em estatística, então isso é mais algo que eu lido, que eu sei aprofundar que método que é esse, como que eles pretendem fazer, mas a ideia é poder gerar uma maior generalização daquele dado, mesmo que as pesquisas sejam feitas com sujeitos únicos, comparando o processo comportamental, comparando medidas de comportamento do indivíduo em determinados momentos, né? E a gente teria um pouco isso. Qual que é a desvantagem que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia, o que a gente mais tem pesquisa é com esses modelos mais unificados mesmo. Uhum. Então, por enquanto, quando a gente fala transdiagnóstico parece ser equivalente, grande parte dessas pesquisas é com modelos unificados. Mas por que a gente tem expectativa que de qualquer modo seja parecido? Porque quando alguém me pergunta, Fer, qual que é a técnica nova do transdiagnóstico? Eu falo assim, não tem, mais a forma de organizar o caso. Então, é bem esperado mesmo que seja parecido. E que no futuro a gente consiga avançar, porque a gente melhora a nossa compreensão da nossa VD, né? Da nossa variável dependente. Isso ficando mais claro, você consegue organizar tratamentos mais efetivos. Sim, é aquela velha história, né? Não sei se tu conhece o Barabasi. O Barabasi é quem fala de análise de rede para medicina, né? Então, ele vai falando sobre, basicamente, medicina baseada em análise de redes ou em network analysis. E ele fala assim que no futuro a ideia dele é que cada patologia tu consiga ver quais são os pontos cruciais que quando tu trabalhar ali vai ter o maior resultado em todas essas outras sintomatologias e nessas demandas que o paciente traz. E faz muito sentido quando a gente olha nessa maneira bem estatística, matemática. Então, assim, psicólogos, não larguem a matemática. A matemática, ela é legal. Eu sou louco da física, né? Eu adoro física. Então, assim, são caminhos, né? Mas eu acho que é legal da gente pensar, porque, como tu fala, né, dos modelos unificados, a própria terapia do esquema, e puxando um pouquinho para esse lado, só porque eu acho que exemplifica bem, ela é assim, tu trabalha com os esquemas e com as estratégias a partir dos esquemas. O diagnóstico, ele serve só mais ou menos para tu organizar. Existem os protocolos específicos para cada diagnóstico, mas na prática clínica, muitas vezes tu expande isso. Né? Então, é bem interessante, porque na ACT a gente vê isso muito parecido também, na própria DBT a gente vê isso também, então acaba sendo um movimento, né? E eu acho que vai muito para esse lugar, né? De que a gente não está rechaçando o passado, mas a gente está querendo evoluir, né? E pensar no que pode se construir a partir disso. Exato, porque eu acho que para a gente evoluir, a gente precisa poder validar que existem problemas e poder testar coisas novas, né? E muitas pessoas vão acabar tendo dificuldade mesmo de se abrir para essa literatura. Então, eu acho bem legal que a gente consuma, não com a ideia de... Eu gosto muito... Sempre que eu vou dar palestras, eu falo mais algo do tipo futuro transdiagnóstico. Estamos nesse caminho, mas, assim, ainda não é algo que se esperou, o nosso modelo atual. Então, é bem... essa direção para o futuro, e que é importante a gente estudar para a gente não repetir esse tipo de discurso. Se você não tem depressão, então é falta de disciplina, porque você não tem essa doença. Sim. Né? A gente tem essa compreensão do espectro, das comorbidades, né? De, não fechou os critérios clínicos, mas está trazendo sofrimento, então eu vou tratar isso, né? Não, perfeito. E eu acho até um movimento que eu vejo muito em algumas linhas teóricas, ensaios clínicos randomizados de não inferioridade, né? E de muitos estudos que buscam realmente não necessariamente ser superior a um outro modelo, mas para aquela população que não responde poder ter uma boa segunda linha, uma outra opção. Ótimo. Então, quando a gente também consegue ver isso no modelo transdiagnóstico, talvez já nos dê uma outra opção. E sim, eu acho que tu traz um dado que ele é fundamental. Pode ser e costuma ser mais demandante no terapeuta. Exato. Tem que estudar todos os transtornos, saber avaliar, saber identificar. E daí, assim, né? É aquela velha história. Psicologia não é só sentar e ficar escutando a pessoa falar, como às vezes é o senso comum, né? A gente tem muito estudo ali por detrás que
corrobora com o que a gente está falando. Esse exemplo que você trouxe é muito bom, porque é um pouco isso que eles esperam, que em relação ao diagnóstico primário a gente tenha uma não inferioridade, mas que a gente possa ter vantagens em relação a comorbidades, assim, da pessoa já tratar tudo junto. E eu, aqui chutando na minha cabeça, mas imagino que tem uma melhora na adesão, porque se você faz uma coisa que é mais individualizada e o paciente não sente... Vou dar um exemplo, né? Tem muitos momentos que se você vai aplicar todas as estratégias que estão ali descritas, aquele paciente sente, tipo, nossa, não tem nada a ver comigo, ou não quer... Tipo, às vezes não é uma competência que ele precisa trabalhar. É, claro que na clínica a gente não faz assim, mas na pesquisa faz. E perde adesão. Tem muito dropout, né? Sim, e que é muito diferente da clínica, né? Em geral, o dropout de clínica é muito menor do que de pesquisa. Isso já diz bastante coisa também. É, exato. Eu lembro, quando eu estava me formando, eu cheguei assim pro meu pai e falei, pai, o que eu preciso para ser um bom terapeuta? E daí ele, todo o seu modelo, mestre Miyagi de ser, ele falou assim, seja um camaleão. E daí eu esperei por uns 10 segundos, achei que ele ia complementar a resposta, e ele não complementou, deu. Tá, o que tu quer dizer com isso? E ele falou, seja o paciente que seja o terapeuta que cada paciente precisa. Ah, que legal. Então, assim, tu vai precisar te adequar para cada um deles. Tu vai ter pacientes que tu vai precisar escutar mais, vai ter pacientes que tu vai ter que falar mais, E no momento que tu conseguir entender o que cada pessoa precisa de verdade ali, vai ser o terapeuta que ele precisa. E eu acho que é um pouco isso. Eu acho que quando a gente entende a pessoa que está ali na nossa frente, quais são os medos reais e tudo que acontece, a gente consegue ter umas intervenções mais específicas. O que eu acho que nos leva já para um outro ponto muito importante, que é um trabalho que tu gosta muito, eu gosto muito. Acho que todos vocês têm que gostar, tá, gente? Assim, todo terapeuta gosta muito. É muito legal, assim. Porque assim, tem muita coisa que sai de protocolo. Tem muitos trabalhos que vão para além do protocolo e o trabalho com os valores acaba sendo isso, né? Transdiagnóstico vai para além de protocolos e quando a gente pensa na prática clínica do mundo real, valores é sempre uma coisa que a gente consegue usar para engatar o paciente na terapia, para fazer com que o paciente fique mais motivado também. Funciona muito bem junto com uma estratégia de entrevista motivacional. Mas eu queria entender de ti, assim, como é que tu vê a importância do trabalho de valores em psicoterapia? Olha, eu considero que... Claro que daria pra gente pensar... eu não vou entrar em questão teórica aqui pra não ficar meio chato, mas assim, o conceito de valores, ele vem de uma proposta bem específica da ACT e que ele tem uma forma... que eu entendo mais como uma forma de descrever objetivos... Não vou chamar de objetivos, mas enfim, uma forma de descrever o nosso processo de existência no mundo... que ela é uma forma que faz muito mais sentido quando a gente está pensando em terapia do que quando a gente formula só objetivos. Porque a gente poderia pensar, no lugar de eu formular valores, vou formular objetivos. Eu acho que eles não se opõem, porque, na verdade, em qualquer livro que você for ler de valores, eles vão falar que os objetivos são a cola entre o seu comportamento e os valores. Então, os objetivos, eles nos ajudam a ter uma ideia se a gente está indo na direção certa, mas que os valores, eles seriam realmente direções, né? Então, eles não têm fim, eles são um processo comportamental que vai ter a ver com fontes priorizadas de reforçamento, né? Então, eles vão descrever dessa forma. E eu acho isso muito legal, porque muito do que a ACT vem propondo é identificar que fatores da nossa cultura ocidental, principalmente, podem estar relacionados com adoecimento. E a gente vai ver muito esse processo de esquiva, claro, né? Então, do paciente formular o objetivo terapêutico como não quero mais me sentir dessa forma. E a gente sabe que isso tem efeitos paradoxais. Quando você tenta reduzir sintoma, você, na verdade, aumenta. Tenta reduzir pensamento, na verdade, aumenta. Então, a gente, na verdade... vai usar os valores para não focar tanto nisso e focar muito mais em... eu vou mobilizar pensamento, cognição também faz parte do pensamento, mas cognição, emoção e comportamento, levando em consideração os valores. Porque, no fundo, as emoções, elas não são sempre um problema, né? Se eu tô triste porque alguém que eu amo morreu... essa tristeza não é um problema. Mas se contextualmente está super adequada. Exatamente. O problema é quando há uma emoção que deveria que deveria, enfim, fazer parte de mim, claro que me afetar, mas não controlar a minha vida, controlar minhas decisões e estar tomando as decisões por mim, o meu pensamento, e não as coisas que de fato eu gostaria que controlassem. E daí a gente vai ajudar o paciente a refletir, então, claro que esses valores, eles vão ter a ver com a história de vida dele, do que faltou, o que ele gostaria de vivenciar, né, o que ele aprendeu a valorizar, mas a gente consegue, daí com a terapia, usar isso como um parâmetro para guiar o tratamento.
E ele acaba tendo um nível mais profundo de conexão e um nível que ele não é topográfico. Então isso é muito legal, porque se eu falo que o meu valor é, por exemplo, ser afetuoso, eu não tô preso a preciso ter um relacionamento amoroso necessariamente, preciso necessariamente conseguir amplo, engravidar, né? que é uma coisa que você pode não conseguir por algum motivo. Fica mais amplo e fica mais sob controle da pessoa, porque é um padrão de comportamento dela que ela tem mais controle, né? E eu acho que isso é tão importante. Eu sempre falo assim que, na minha visão, terapia de esquema, ela falha numa coisa. Ela foca muito no desadaptativo. Ela até tem falado mais do adaptativo ultimamente, mas ela, às vezes, ela fala tanto no desenvolvimento desse funcionamento mais saudável. E às vezes eu sinto a falta do trabalho com valores. E eu gosto de dizer que a necessidade é o solo que tu precisa estar minimamente suprido para tu conseguir andar para os teus valores. Então, assim, quando tu consegue ter minimamente essas necessidades atendidas, tu tem a condição de poder estar tendo essa ação comportamental mais pró aos teus valores. Então, eles andam muito juntos e eles tem muitas coisas parecidas, né? O Kelly Wilson, ele coloca, né, que o trabalho com valores é um trabalho que mexe com uma vulnerabilidade extrema da pessoa. Porque no momento que tu delimita e organiza o que é realmente valoroso para ti, tu consegue ver isso, tu consegue ver se tu tá se tu tá agindo em prol a isso ou não, e tu pode ver que talvez tu não consiga, de alguma maneira, viver de acordo com esse valor. E quando tu entende as suas necessidades, é muito parecido. Eu tô tendo isso ou não? Eu consigo ter isso minimamente suprindo nas relações? E se eu vejo que eu não tenho, isso gera um sofrimento. E daí, a falta das necessidades e a falta dos valores muitas leva para essa esquiva, né? Interessante, que acaba coincidindo mesmo, porque normalmente o que a gente eles vão explicar que muitas vezes o que a gente valoriza, vou dar um exemplo. Talvez se eu vou, por exemplo, atender uma pessoa que vai começar a terapia. Essa pessoa vai trazer, normalmente os valores que ela vai trazer, que ela quer atingir, são coisas que ela não está atingindo, porque o que ela já está atingindo não vai ser uma demanda. Em geral não, né? Então, normalmente são as necessidades que não são atendidas, que vão estar relacionadas a valores. Claro que ela vai ter outros, mas normalmente a gente traz para terapia os valores que não estão sendo atendidos, que eu não estou suprindo mesmo. E que é por isso que eles vão falar um pouco dessa relação íntima entre dor e valor, né? Que normalmente o que me pega, o que faltou, é o que eu vou valorizar, que eu vou querer priorizar na minha relação, na minha história de vida. E eu acho muito legal, porque quando a gente consegue fazer essa conexão, os pacientes, muitas vezes eles se engajam mais, né? E muitas vezes é algo que eu acho que o psicólogo, em geral, não, todo mundo pensa sobre isso. Não, as pessoas não pensam sobre isso. E quando a gente vai na nossa prática clínica, começa a ficar ainda mais visível, né? De como as pessoas não pensam e não se conectam com isso. E daí eu te pergunto assim, como que uma pessoa ela pode se conectar para ficar mais em contato e talvez até ir descobrindo ou até nomeando os valores, porque eu não acho que as pessoas não tenham valores, eu acho que todo mundo tem, e acho que é mais uma questão de conseguir identificá-los, né? Às vezes está mais escondido do que qualquer outra coisa. Como que a pessoa pode pensar sobre isso e ir tentando identificar isso? Normalmente, a gente vai depender muito do paciente. Eu vejo que muito o que os terapeutas têm mais dificuldade de trabalhar é com, às vezes, aquele paciente que está muito deprimido, né? Que vem num contexto de muito sofrimento. Mas, justamente, às vezes, pegando os pontos que são mais sofridos, porque a pessoa, mesmo que ela esteja em sofrimento, ela não sofre igual por todas as coisas. Sim. E, via de regra, o que a gente mais sofre é aquilo que importa mais pra gente. Realmente, isso que você trouxe é bem legal, porque muitos clientes vão entrar num processo de esquiva, de dizer, não me importo com relacionamentos, tô bem sozinho, mas você nota que ela fala com um tom de raiva, com um tom que emocionalmente não condiz com o que ela tá falando. E aí a gente consegue pegar, porque pode ser que uma pessoa fale, não, eu curto fazer outras coisas, pra mim não é uma área muito importante, né? Mas normalmente, muito do que vai trazer, isso que daí eu acho que a terapia de esquema e a ACT tem talvez em comum, que é essa ênfase no estado emocional, né? E a gente não ficar com uma terapia tão racional, às vezes, embora também seja importante ter intervenções nesse nível, mas os valores, eles são muito menos coisas que a gente racionaliza sobre,
qual é a razão pela qual, né? Eles têm mais a ver com o que a gente vai chamar de reforçadores incondicionados, que claro que vão acabar sendo condicionados pela nossa cultura, mas que eles são coisas que a gente sente o contato com eles e na própria experiência aquilo é prazeroso e não coisas que a gente está fazendo para ganhar alguma coisa além, né? Que você precisa, às vezes, de um reforçador arbitrário. Em muitos casos, a gente precisa de um reforçador arbitrário porque não é suficiente o reforçador natural. Por exemplo, fazer musculação. Brincadeira. Pra mim. Mas assim, eu preciso que meu relógio fale, você foi 3 vezes, parabéns. Porque é uma coisa que, particularmente, eu não acho prazerosa. Mas... Te entendo. Mas tem coisas que a gente pode tentar conectar com coisas que naturalmente sejam reforçadoras, do tipo, não é reforçador para mim fazer musculação, mas se eu me conecto com o valor de cuidar da minha saúde, eu posso ficar em contato com o que existe de reforçador positivo nesse comportamento, né? Então, isso é bem importante da gente pensar que os valores precisam necessariamente ser comportamentos que você genuinamente curte, se engaja neles, eles são importantes para você. E eu acho que entra naquilo, né, de que às vezes a gente vai ter valores que vão ser conflitantes também, vão ter várias questões que podem estar acontecendo e a gente vai ter que parar e refletir sobre a vida que a gente quer viver, né? Porque eu acho que talvez uma das coisas que eu acho que ela é mais importante quando a gente pensa nisso é parar e realmente se conectar, né? Porque eu acho que o que acaba acontecendo tu tá tão no automático que, de novo, passou mais uma semana, passou mais um mês, passou mais um ano. Quanto que tu tá conectado com o que é realmente significativo e consequentemente, como que isso te coloca no presente e como que daí tu tem uma ação comprometida. E a gente começa a ver os processos da ACT entrando ali em cena, né? Uma das coisas que eu gosto que o pessoal da ACT faz, é essa coisa que eles vão chamar de moldura hierárquica, que é a gente organizar os valores em relação a algo que envolve processo comportamental e não um resultado específico. E outra coisa, essa diferenciação do pliance ou do tracking, né? Do seguir só porque é uma regra e tá funcionando, ou seguir porque alguém disse pra gente seguir. E a gente não pode esquecer que a gente vive numa cultura que tá o tempo todo criando regras do que a gente acha que a gente deveria fazer na nossa vida. Só que na medida que a gente vai vivendo o nosso dia a dia e não sente que aquilo pra gente é o que a gente quer, a gente pode começar a se refletir e até em terapia buscar essa discussão, porque eu acho que a grande questão, e que até o Skinner vai trazer bastante sobre isso, é que a terapia talvez seja a única agência de controle do comportamento em que a gente está pensando no bem-estar do indivíduo em primeiro lugar. Não é uma igreja que está pensando em primeiro lugar nas regras da igreja, o ambiente de trabalho, até uma relação com o amigo, às vezes tem a ver com a demanda do amigo. Na terapia, talvez seja o único lugar que o terapeuta, em teoria, não espera nada do paciente. Ele só quer identificar o que aquela pessoa quer para ela e ajudar ela a atingir isso. Então, eu acho isso muito genuíno, muito bonito, porque a gente consegue acessar esses valores de forma mais autêntica mesmo. E quando tu pensa nisso, acho que tu já foi pincelando, mas qual é o custo? Eu gosto da gente colocar dessa forma. Qual é o custo de uma vida desconectada, sem dos valores? O que a gente imagina, e isso é bem interessante, porque tem a ver com o transdiagnóstico que a gente estava discutindo. Às vezes a gente imagina que necessariamente uma vida desconectada com os valores é uma vida mais triste, é uma vida com transtornos mentais. Mas não necessariamente, eu diria que é muito mais uma vida mais apática. Porque pessoas que vivem os valores intensamente, provavelmente elas são mais emocionalmente intensas, elas ficam felizes quando dá certo, tristes quando tá errado. Pensa, se eu amo muito meu filho, amo muito ser mãe, amo muito minha profissão, o que eu faço, eu vou ficar mais afetada por aquilo, tanto para mais quanto para menos. Já uma pessoa que ela meio que não se importa muito com nada, provavelmente você vai ver muito mais apatia. Então, não necessariamente pessoas que têm transtornos mentais estão mais desconectadas dos valores, por isso que eu acho que é muito legal a gente sair um pouco dessa questão da psicopatologia como único marcador de se alguém precisa ou não de terapia. E a gente poderia pensar que também os valores, então, eles estariam mais associados a essa pessoa que vai meio no piloto automático, que não para pensar, não para sentir e que acaba apresentando emoções mais apáticas. Com o tempo, ela vai ficando apática. Sabe aquele relacionamento que não tem graça, vida profissional? Então, às vezes, em áreas específicas da vida, pode ser que ela não vá ser assim em tudo, mas que a gente nota esse ressentimento, essa apatia. Eu acho que tu conhece talvez o Vinícius Branquinho. Eu adoro o Vinícius. A gente vive trocando mensagem e meme no Instagram tipo, o dia inteiro. É um grande amigo. E a gente tava falando sobre isso. Como a gente entrou nisso, eu não me lembro. Mas a gente entrou, né? E a gente tá falando muito de uma vida blasé, né? Uma vida que ela fica naquela...
em geral, ela não tem muito uma amplitude. Isso não é necessariamente errado, né? Eu acho que entra nessa questão. Acho que a gente poder olhar para isso dessa maneira, é um olhar não julgamentoso, que não está errado, mas é uma vida que pode estar mais apática, como tu colocou, mais cinza, talvez. E às vezes é o que a pessoa quer para não... Só que eu acho que daí sempre vale a pergunta, né? Eu quero isso para eu não me conectar com a possibilidade de não ter esse valor. Isso é uma esquiva. Então, da gente poder ir pensando, né? E quanto que a gente está conectado com esses valores também é bem interessante. Eu gosto muito da metáfora do enterro por conta disso. Porque é bem isso. A pessoa pode querer ter uma vida mais tranquila, priorizar... sei lá, conforto, talvez. Não é errado também valorizar conforto, por exemplo. É que o conforto daí pode virar valor, né, também, né? Pode ser assim, se eu quero uma vida pacata, uma vida tranquila. Mas se eu gosto muito dessas metáforas que é meio assim, triste, mas a gente fazer essas metáforas relacionadas a enterro eu acho muito legal, de pensar assim... como é que seria... tem aqui. Como é que seria pra você se você continuasse vivendo assim e morresse? Né? E aí, se a pessoa, tranquila, né? E, assim, eu acho que também tem a limitação da gente como terapeuta, sabe? Porque eu acho que se a vida da pessoa não convenceu ela que ela pode viver mais coisas, porque os valores também vão ter a ver com a história de vida da pessoa, né? Então, se a pessoa não aprendeu que ela pode viver outras coisas, talvez ela vai descrever que aquilo são os valores dela. E aí que eu acho que entra um pouco... não vou entrar em detalhes, porque é bem a minha pesquisa de doutorado, mas que eu avalio que a gente poderia, enquanto pessoas de saúde mental, também entender se não seria nosso papel aumentar a variabilidade comportamental, para que a pessoa possa pelo menos explorar outras opções, para daí concluir que aquilo é um valor. Sabe igual a gente faz quando a gente vai tratar transtorno? A gente normalmente tenta estabelecer o que faz parte do transtorno e o que é uma preferência e tenta trabalhar essas duas diferenças. Eu acho que o mesmo vai em relação aos valores. Será que esse é teu valor? Ou você só não experimentou outra coisa e aí não é uma preferência fazer isso, só porque você não sabe viver de outra forma? É muito legal. Porque, assim, eu acho que no final das contas a gente fala... Como a gente conversou, né? Tem muitas abordagens que falam coisas muito parecidas com termos diferentes. E... Quando eu discuto isso, eu vejo muito, por exemplo, desse trabalho com necessidades, que é uma das coisas que a gente faz de... Ok, tu tá buscando tua necessidade dessa forma e tu sentiu isso. Então a gente tentar isso e ver como tu te sente. Né? Então poder fazer esses experimentos comportamentais, cognitivos, emocionais e poder realmente ver como que isso pode estar sendo trabalhado, pode estar sendo experienciado de uma forma ou de outra. Eu queria te fazer uma última pergunta sobre valores. E depois a gente vai pro finalzinho e tem a minha pergunta que eu faço para todo mundo no podcast. Que eu acho que tu não sabe qual é. Não, então daí vai ser legal, curiosa. porque vai te pegar desprevenida. O que tu vê como maiores dificuldades assim, no trabalho com valores? Que tu vê tanto na tua prática, mas também nas supervisões e nas pessoas que tu acaba treinando também. Olha, eu acho que a maior dificuldade... acaba tendo a ver com isso que eu também estou estudando, que é um pouco até que ponto que a gente poderia interferir ou não nos valores do cliente, né? Porque a ACT, em teoria, vai dizer que não, que nosso trabalho é só clarificar valores, mas na prática, várias intervenções que você faz para clarificar acaba direcionando. É tipo entrevista motivacional, então ela tem um aspecto menos punitivo, mas ela acaba direcionando de uma certa forma. Então, isso me faz questionar um pouco se o nosso... Porque a gente como terapeuta... Então, basicamente, o ponto é como conciliar valores individuais sem prescrever nenhum tipo de valor, se a gente deveria fazer isso, se não. E o quanto que a cultura pode estar direcionando as pessoas para sofrimento. Por exemplo, eu noto muitas pessoas descrevendo assim, não, eu gosto de trabalhar home office, fico em casa o dia todo, não interajo. E tô ok, assim, fico jogando videogame. E a gente sabe por pesquisas que a qualidade dos vínculos é importante no longo prazo. Mas para a pessoa aquilo não é um problema. Será que eu deveria trazer esses dados? Deveria direcionar? Ou deveria aceitar? Então, muitas vezes, por questões culturais ou da história de vida desse sujeito, ele não vivenciou certas contingências, né? Certas opções de valores que ele poderia vivenciar. E aí, como lidar com essa questão da gente... se manter neutro, será que isso é possível? Será que a gente deveria se manter neutro? Existe como isso? caminhar nessa corda bamba? Exato. Eu acho que isso é uma linha tênue que a gente caminha. E ao mesmo tempo, esse nosso trabalho ele é sobre saúde e a promoção de saúde, né? Então, intervenções elas acontecem de uma forma ou de outra.
se tu não teve experiência sobre aquilo, como é que tu vai desenvolver aquilo como um valor? Né? Então, assim, talvez a gente possa entender que isso não é necessariamente errado, mas talvez a gente precise de experiências para a gente poder definir e clarear melhor as coisas. Né? Exato, eu vejo muito mais como função do terapeuta aumentar a liberdade do cliente do que valores. E liberdade tem a ver com opção, com escolha. Eu tenho repertório, eu tenho escolha de viver várias vidas e eu posso escolher a vida que eu quero porque eu vivi. Então, para mim, os valores seriam depois da liberdade. Eu só posso escolher meus valores quando eu tenho liberdade para vivenciar várias coisas. E daí a gente pode pensar até naquela piramidezinha do Maslow, né? Quando a gente pensa que lá no topo tá a autorrealização, que é o trabalho de todo ser humano é a autorrealização, como ele coloca, aquelas quotes famosas do pessoal, essa do Maslow. Eu gosto muito da pirâmide do Maslow porque ela é hierárquica e ela precisa tu passar sobre cada um desses níveis para tu poder chegar na autorrealização. Então tu não vai ter autorrealização se tu tá com falta de comida. E é curioso porque essa pirâmide do Maslow acaba sendo um pouco parecida com o que a gente faz com clínica, né? A pessoa tá, sei lá, com vou dar um exemplo, né? Tá fazendo vários usos de drogas, tá com a medicação toda desorganizada, tá depressiva e vem assim, eu quero descobrir meu propósito na vida, que carreira que eu quero. E a gente fala, calma. Despacito, chegaremos lá, mas despacito. Por enquanto a gente precisa de coisas mais simples, que você coma e tome banho. Né? Vamos começar por aí. Banho 2 vezes por semana, a gente vai aumentando a frequência, vamos lá, né? Vamos se organizar. Não, mas perfeito. E Fê, eu vou te fazer então uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui no podcast e ela é uma pergunta que ela não tem cunho teórico, mas ela tem um cunho de desenvolvimento. Se a Fernanda criança ela estivesse te assistindo aqui, o que tu falaria para ela? Ai, que pergunta legal. Nossa, para mim. O que tu falaria para ela? Eu acho que eu avaliaria, seria, você fez boas escolhas na sua vida, tô feliz por você, acho que você tá bem conectada com as coisas que você procura e trabalhe menos ano que vem. Então podemos ver que o modo burnoutinho, ele é compartilhado aqui, né, gente? Então assim, essa talvez seja a grande semelhança de todo mundo que vem aqui no podcast, é todo mundo meio no trabalho. Assim, também vale a pena a gente relaxar um pouquinho, diminuir, tirar o pé, se fizer sentido, contextualmente. Então, assim, Fê, queria primeiro te agradecer muito por ter participado aqui no evento. Então, muito bom te ver pessoalmente. E agora é teu momento, assim, onde é que o pessoal pode te encontrar para conhecer dos teus cursos, poder te seguir em rede social, conhecer mais do que tu produz. Eu já quero ler teu doutorado. Eu acho que o pessoal também agora já quer ler teu doutorado também. Legal, gente. Então, eu tenho um Instagram que chama Fer Bruncol, é tipo meu nome, só que só Fer. Vai estar linkado aqui embaixo? Legal. Ótimo. Meu sobrenome é meio chatinho, eu sempre acho mais fácil de escrever. Eu tenho 2 cursos, um que é do protocolo unificado, que eu acho que é bem legal para recém-formados, que estão começando para saber um protocolo mais geral, para trabalhar com as principais demandas que a gente tem no consultório. E também tem um que é mais avançado, assim, que daí é para a formulação de caso transdiagnóstica mais modular, que eu tenho esses cursos. Então, nenhuma turma está aberta, mas vão me seguindo que quando abrir eu divulgo para vocês. Eu tenho uma clínica também que se chama Psique, que a gente trabalha com clínica adulto e também a gente pretende promover mais cursos, grupos de estudos, coisas nesse sentido, lá por Curitiba, presencial. Pessoal, não deixam de seguir a Fê. Foi um prazer de novo estar aqui contigo. Agradeço. Sigam aqui o podcast no Spotify, no YouTube. Se vocês quiserem que eu traga a Fê de novo para o podcast, vocês já sabem o que deve fazer. Comentem bastante, me falem o que vocês gostaram. E vamos fazer uma coisa diferente hoje? Comentem um valor de vocês aqui nesse vídeo. Adorei. Ótimo. Eu vou adorar saber os valores de vocês, a gente vai adorar ler. E fiquem de olho, porque logo mais voltamos com mais um episódio do Lendo Mentes. Muito obrigado, pessoal, e um bom dia, boa noite, boa tarde para vocês.